Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos a escalação do Mengão para enfrentar o Botafogo, jogo muito importante esse domingo, né? Valendo aí a liderança do campeonato, porque um tropeço do Botafogo, um empate ou uma derrota. Flamengo com a vitória diante do Botafogo reassume a liderança. Temos informações também sobre esse jogo. O Maracanã vai estar lotado e podemos bater mais um recorde de todos os clubes na série, vamos dizer assim, todas as séries, né, do Brasil. Isso porque o Flamengo vai abrir setores que há 10 anos não abre. Vocês vão entender daqui a pouco, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. Vamos ver aí o Pascoalzinho, né? O Bubu, perdão, falando sobre ainda o jogo diante da LDU e também a preparação para esse jogo diante do Botafogo. Vamos pro vídeo. Para cima. Era o meu cálculo de 3 para cima. Mas, com 2 no placar é o suficiente. O senhor está satisfeito? Não, eu não tô assim, felizão. Tá. Não tô felizão. Vamos regular esse sorriso. Não seria felizão. Vamos regular felizão esse é aquele sorriso aí. aquele sorrisão? Dá um ajuste aí nesse sorriso, tá? Não tá assim. Como é que tá? Ah, mas é... Ah, não, um sorrisinho. Mas voltou a jogar Isso, bem. tem que dar um sorriso. Voltou a jogar bem, 2-0, era o resultado que precisava, vai pra última rodada. Mas eu pegando achei mais muito fraco do grupo. esquisito o negócio do Pedro com o treinador, falar do Pedro, achei um esquisito. Você acha que teve... Tá esquisito esse negócio. Nada esquisito, direto, mas vamos teve esperar todo indireta? mundo falar pra gente entrar nessa discussão. O negócio assim, sabe? Teve treinador também no começo do campeonato, falou que o centroavante estava difícil de treinar, não estava treinando bem, não estava fazendo gol no treino, chegava no jogo, não estava com aquela aplicação. Aí depois ele disse que a culpa é da imprensa, que o time jogou mal o Campeonato Paulista. Agora, o Abel é um gênio, sabe? É já. Eu acho que já é mais urgente, não é? Dá uma sensação de urgência, mas já. Flamengo venceu 2-0 a LDU. Flamengo fez o que precisava, Vitor Branco. Precisa fazer 2 gols de diferença na LDU para assumir a segunda posição. E lá no final de maio, eu jogo contra o Táchira, que é o saco de pancada da Libertadores, né? Jogando em casa e aí já vai mais tranquilo. Confirma. Né? E confirmar, não é isso? Sim. É como lá na votação, aperta e confirma, não é isso? Foi o que o Flamengo fez ontem, 2-0, e a gente falava ontem no Linha. Estreou na Libertadores, não é isso? Eu acho, porque foi o primeiro grande jogo do Flamengo. Já entrando nos questionamentos feitos Vamos lá. pelo Oswaldo Pascoal e por muita gente, não é só o Pascoal que falou sobre isso, a respeito da formação de ontem. O Felipe pensou numa espécie de jogo que exigia muita pressão de saída de bola, onde os jogadores de lado de campo, de ataque, quando muitas vezes atua com o Gerson ali, ele tinha 2 jogadores de drible e velocidade que gostam de jogar para dentro. Ele tinha 2 laterais que passavam pelo corredor que esses jogadores deixavam, 2 volantes de muita construção, né? E o Gerson como um desses volantes. Eu sempre gosto de lembrar que o Gerson já chegou a fazer isso no tempo do Rogério. O Rogério colocou o Diego, o meia, e Santos como primeiro volante, e o William Arão como zagueiro, e o Bruno como centroavante. Ele queria muita pressão em saída de bola. O Flamengo esmagou. Conseguiu, esmagou. O adversário. Pô. Ele queria que o jogo ficasse desconfortável pro adversário, baseado no jogo do Flamengo de velocidade, intensidade e bastante agudo. Conseguiu. O Flamengo fez isso. O Flamengo fez gol em jogada aérea, né, na coisa da partida, e criou chances para fazer muito mais. Para quem sabe a gente pudesse ter aqui hoje um sorriso largo, feliz do Oswaldo Pascoal, com no mínimo 3 gols de vantagem. A atuação do Flamengo foi para muito mais do que o 2-0. O Flamengo jogou, para mim, um futebol de nível muito alto, sem o Pedro e sem o primeiro volante. Não tinha o Alan, não tinha o Eric à disposição. Sim. E eu acho que a ideia de ter o Pedro no banco tem a ver com a parte física, porque o Pedro talvez não conseguia fazer essa intensidade de início de jogo. Foi o que o Felipe falou na coletiva. A gente falou isso antes do Felipe falar também ontem, porque eu achava que era por isso, foi o que ele disse. Foi o que ele disse. A segunda questão, quando você tem o Pedro de centroavante no banco, se o jogo não acontece como o técnico quer... Carta na manga. Carta? Que carta, né? Vai Você tem a trucar. carta usar o Zubeldia, vai trucar. Isso, o Zubeldia truca com o Lucas, 17 anos, e o Flamengo truca com o Pedro. Né? Cada um tem o elenco com a sua força nesse momento. Então, como tudo que o treinador pensou funcionou num nível muito alto, né? Como as mudanças deram certo, ponto para o Felipe, aliás, pontos para o Felipe, e eu não tenho nenhuma vírgula a colocar
na atuação do Flamengo de ontem. Eu só tenho a aplaudir. Agora, é óbvio que quando o Pedro estiver em forma e contra outros adversários que ataquem mais o Flamengo e assim por diante, o Gerson vai jogar pelo lado, não vai ter 2 jogadores de velocidade o tempo inteiro, vai ter um primeiro volante, o Pedro vai ser o centroavante. Para o jogo de ontem, de nota 0 a 10, 11 para o Felipe, eu não sei o que a gente pode questionar, Oswaldo Pascoal. O Pascoalzito, eu sei que você vai falar que é com relação ao Pedro. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar o trecho do Felipe, e aí vou passar a bola para você, para o Zé também, para a gente falar um pouquinho do Pedro, porque era o questionamento de ontem e o homem explicou. Vamos lá. Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, tá no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente, ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. Né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não está, a gente nota e depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, eu sei que ele é o melhor e assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então, o Pascoalzito aqui no começo do programa deu a entender que isso foi um recadinho para o Pedro, está entendendo que talvez o Pedro tenha que se dedicar um pouco mais, talvez não esteja se dedicando tanto quanto deveria. Você entendeu isso? Sério? Foi? Não, eu não acho que seja isso. Não acho que mas seja você falou que foi dedicação. recado. Eu acho que é um recado aí. Né? Você precisa estar melhor fisicamente para poder ser o titular. Mas até aí, eu imagino que ele está batalhando. Eu não tenho nenhuma informação fora isso de bastidores. Ele também diz, eu sei que ele é o melhor. Sabemos, todos nós. Essa é uma coisa que o Brasil inteiro sabe, né? Que não tem centroavante igual ao Pedro. Não. Agora, se você não der a ele minutos de jogo, não entra em ritmo de jogo. Mas ele teve. Não, ele precisa ter mais minutos. Mas ele está tendo. Mas está tendo. Ele precisa jogar mais. Aí ele vai, jogou contra o Corinthians, teve uma queda. Não foi o que ele falou? Foi. Vai ter, mas se você não der a ele sequência, o Zé está aqui, pode explicar. O jogador se cansa de jogar, quando ele está cansado de jogar. Repouso, alimentação, volta a jogar no outro dia. Volta para jogar. Para ele ir trabalhando no cansaço a recuperação física dele. Eu entendi. Entendeu? Eu tenho uma dúvida com o senhor. Pois não. Você acha que ele tinha que começar o jogo, se sim, no lugar de quem? Bom, o Bruno Henrique não jogou bem. Vocês acham que o Bruno Henrique fez uma partida excelente? Bom jogo. O Michael, para mim, foi abaixo ontem, apesar do esforço todo. Você acha que ele tinha que ter começado o jogo de ontem? O Bruno Henrique e o Michael, eles entraram com a missão de corre em cima deles. Perfeito? O só corre em cima deles, para mim, é muito pouco. Você tem um jogador como o Pedro, que corre em cima deles e faz gol, olha o plus. Gente, não é plus a mais, é só plus. Isso, obrigado. Muito bom. Muito bom. Se você já tem esse plus, para que você quer alguma coisa? O cara corre, marca e faz gol para você. Porque o Pedro não é um centroavante parado. O centroavante que também participa do jogo. Sai para participar. Às vezes até vai buscar a bola onde não deve, no pé do volante, no pé do meio. Não precisa fazer isso. Porque os caras do Flamengo são excepcionais para levar essa bola até ele. Mas eu sei que ele está vindo numa contusão seríssima. Uma contusão seríssima. O Veiga teve uma contusão nem tão... quase assim, né? E o Veiga ainda não tá no grau. O Lucas do São Paulo vai ficar mais 3 meses parado. Para tentar se recuperar. A gente entende essas dificuldades. Mas eu acho que o jogador como o Pedro... O jogador que preocupa zagueiro, o jogador que dá trabalho para a defesa adversária, esse cara tem que estar em campo. Porque a minha ideia de futebol é um pouco diferente do que a gente vê. Eu acho que o bom, o marvado, o jogador de categoria, ele tem que começar o jogo. Sempre? Sempre.
Não. Sempre. Não. Por quê? Porque o de categoria, o zagueiro não dorme. Bom, eu vou dormir, marcar o Pedro. Eu vou ter que correr atrás do Arrascaeta. Eu vou ter que correr atrás do Lucas. Nossa Senhora, é o Estevão que eu vou marcar. Jesus, será que eu vou ter que marcar Yuri Alberto? Entendeu? Esses caras... Então o Felipe errou. Não, mas aí ele tinha que marcar, os caras tinham que marcar 6 jogadores. Gerson de la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Ainda os laterais, não tá bom pra você? Não, esses caras, não... Todos sabem jogar. O Vitor Birner, time... esses caras entraram com a proposta de marcar a saída de bola. O Flamengo fez uma marcação impecável. E isso foi o principal do time no jogo de ontem. Sim. O principal motivo da vitória, Impecável. a marcação feita na frente. Fez 25 minutos, perfeito? O Flamengo fez o tempo todo. No finalzinho também não, porque... É que o Flamengo... Nós demos uma riada na mochila. O Palmeiras já está classificado. Não, com 11 minutos o Flamengo tá com água aqui, ó. 11 minutos o Palmeiras já tinha definido o placar. E aí o que o Palmeiras fizesse era lucro. Perfeito? Sim. O Palmeiras já tinha 11 minutos, já estava definido o placar. 2-0 e um abraço para o Gaiteiro. Estava ali, tranquilão. No que diz respeito do outro lado do Flamengo, o Flamengo precisava de gols. Né? Fez 2. Poderia, com a atuação que teve, fazer a atuação do Flamengo. E aí eu concordo com o professor Vitor Ernesto, porque o Flamengo jogou para fazer 5-6. Tentou, uma bola atravessa na área, a outra que vem aqui, o cara que bate para cima, o outro que cabeceia a bola. No... Teve um monte de perspectivas de lance positivo para o Flamengo. Mas é que eu não sei porque, se eu penso o Pedro diferente para o futebol, a minha visão do Pedro é uma visão diferente dos outros sobre o futebol, porque o Pedro não é um jogador comum. Não é um centroavante comum. Mas a questão foi física. Eu sei, mas bota para jogar 45 inicial, faz 2 para você, acaba o jogo. Ele entra na parte final, já tá aquele murundum, tá aquele bolo. Tá aquele o quê, por favor? Aquele o quê? Gostei. Murundum, gostei. Tá aquele murundum em campo, ninguém tá sabendo para que lado vai. Aí o time, por acaso, porque sempre existe essa possibilidade, não consegue desenvolver o jogo que o técnico pensa, como fez ontem, que desenvolveu, mas não consegue. Isso acontece com o futebol. Né? O Flamengo não entrou, por exemplo, contra o Central Córdoba para perder. E acontece. Né? Ou porque falta mobilização. Você gosta de jogar contra o Central Córdoba e entrar molinho para jogar. Perfeito. Então, entrar molinho. Entra sério para jogar. Na real, para ver se o Flamengo não faz 5, 6 no Poçante Central Córdoba. Só que o técnico não tem controle sobre isso. E você precisa mudar o jogo. O Pedro não está em forma. Você não acha que tem lógica deixar o Pedro no segundo tempo? Eu acho assim, eu acho que o Felipe tinha coisas, dados fisiológicos, alguma coisa de parte física, porque ele jogou contra o Córdoba, não jogou contra o Bahia, não jogou nos últimos 2 jogos e ontem também não, né? Se eu não me engano, que eu estava olhando aqui, ele entrou com 81 minutos. Ele jogou pouco. Jogou pouco assim, com o acréscimo ele jogou perto de 15 minutos. Isso. Eu acho que... Eu achei o Felipe muito claro, assim, ele falou, ele não tem... Eu achei o Felipe muito convicto do que ele estava falando. Eu acho isso, eu acho que o Felipe deve ter alguns dados físicos, da parte física do Pedro em relação a isso. Parte também a questão da intensidade que ele precisava do jogo de ontem. Aí o Bino aí, ele deu a explicação ali, porque assim, qual é o grande questionamento sobre o Flamengo? Esse Flamengo não entrou ainda para jogar, esse Flamengo não entrou ainda para jogar. Eu acho que ontem era o seguinte, o que pensou o Felipe? Eu entro, coloco 45 minutos, 40, 50 minutos, um time forte, pegado, caramba, decido o jogo e depois eu dou um pouco mais de tranquilidade para o Pedro. Eu, particularmente, penso, como o Pascoal, em relação, se eu tenho o melhor jogador, eu coloco para jogar. Coloco para jogar, porque aí você inverte preocupação. A preocupação dos jogadores... E tira ele depois. É outra. Faz o tal do controle de carga, começando com ele. E tiraria depois. Tiraria depois. Mas eu acho assim, eu acho que o Felipe acho que provavelmente ele tinha algumas coisas, alguns dados, algumas coisas nas mãos para poder fazer essa administração do Pedro, porque o Pedro entrou ontem. Entrou, o jogo já estava um pouco mais tranquilo, já estava definido e tal. E o Pedro tem uma outra característica. Às vezes, ele não é tão... Ele tenta ser participativo na questão física de ajudar na marcação e tal, só que assim, normalmente ele não consegue ter as mesmas características que tem Bruno, o Luiz e o Michael nesse aspecto. Especificamente ontem, vocês acham que o time melhorou?
quando ele entrou? Não, Não, mas ali naquela parte final não estava nem melhor nem pior. O Flamengo já tinha tirado o pé. Ele entrou na parte que o Flamengo estava largando. Mas aí entra uma coisa que eu iria falar nesse sentido. Eu vou trocar, como o Felipe falou, né? Vou pegar, vou trocar, que eu acho que esse foi a planificação dele. Defino a partida e coloco o Pedro um pouco mais tranquilo para ele poder... Não vou precisar tanto dessa questão de parte física. Aí é a questão do equilíbrio com os outros jogadores. De você encontrar o equilíbrio necessário. Quando você tem Pulgar e De La Cruz, solta Arrascaeta e solta Gerson, você fica lá tranquilo. Ontem não tinha isso. Ontem era o Gerson, era o De La Cruz, né? Ele segurou o Gerson. Gerson e o De La Cruz trocando um primeiro, hora um, hora vai outro. Vai para lá, vai para cá e tal. E aí você vê, quando o Pedro entra, o time já começou a ficar um pouco mais espaçado. Que é uma coisa natural pelas características do jogo e pela definição do jogo. Eu acho que o Felipe pensou nisso. Mas normalmente, naturalmente, quando o Pedro encontrar esse ritmo e essa intensidade durante 90 minutos, eu acho que o Pedro vai ser titular. Eu acho que foi um caso específico, uma necessidade específica, porque o Flamengo precisava ganhar. O Flamengo precisava se reafirmar e colocar um ponto ali, ó. Peraí, tá todo mundo duvidando, mas eu tô aqui. Entendeu? Porque os dois jogos contra o Central Córdoba fizeram, como diria o nosso saudoso Avalon, né? Interrogação. O que aconteceu com o Flamengo? Porque no Rio... Aí é o erro de planejamento, entre aspas, porque o planejamento já deixou, o BAP já deixou muito claro, e no jogo do Rio ficou muito claro que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Flamengo. Você me deu um gancho aí agora. Aí ele tira os 3 principais jogadores naquele momento, que era o Gerson, Pulgar, e tinha um outro jogador que ele tirou também. Eu não lembro agora, são 3 jogadores importantes naquele instante, naquele momento do Flamengo. É o Central Córdoba, eu lembro. Torcida enchendo o estádio, todo mundo achando que ia ter uma goleada e tal. Perderam. Vamos lá contra o Central Córdoba, de novo, lá na Argentina. Não, nós vamos jogar, vamos ganhar, vamos dar resposta àquilo que aconteceu no Maracanã. Todos nós vimos o que aconteceu. Né? Teve dificuldade. Então ontem era porque o LDU também é um time forte. A LDU é um time forte. Você pode falar assim, entre Central Córdoba e LDU, no sorteio. LDU vai ser mais o time... embaçado, é claro. LDU vai ser o time que o Flamengo vai brigar. E ontem foi o recado. Quem é o líder do grupo? Assim, então, o líder do grupo é o Central Córdoba, que tem 11 pontos. O negócio é o seguinte, você falou aí de prioridades no Flamengo. Então, peraí, agora deu um controle de carga, tão bonito falar isso. O controle de carga no Pedro foi dado agora mudou o nome, na Libertadores. Agora é o controle de carga. Aí eu pergunto, teremos novamente o controle de carga contra o Botafogo? É brasileiro agora, hein? Vamos ouvir o Felipe Luiz sobre esse confronto aí do final de semana. Controle de carga. Bonito, né? Vai ser um grande jogo, um jogo duríssimo, dificilíssimo. Eles têm um dia mais de descanso, né? Mas que não serve como desculpa. Agora nós temos que ligar a maquinária o mais rápido possível da recuperação, que esses jogadores possam se recuperar e possam chegar bem nesse jogo de domingo, né? Claro que os jogadores mais jovens se recuperam mais rápido, os jogadores com mais idade, com mais de 30 já vão ter uma certa dificuldade, mas tenho certeza que nós vamos chegar bem no jogo. É isso, galera. Tem uma informação importante que saiu agora há pouco. Flamengo pode ficar de fora do Super Mundial de Clubes. Eu creio que não, mas a notícia que saiu agora no jornal O Lance, não só o Flamengo, né, como o próprio Botafogo, Palmeiras e o Fluminense. Deixa eu só pegar aqui essa informação que saiu em primeira mão agora há pouco pelo jornal O Lance. Passar aqui para vocês, é o seguinte. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí com a questão do Edinaldo, né, presidente da CBF, que foi afastado. Todos aqueles motivos que vocês já conhecem, que eu não posso falar aqui, que infelizmente, né, vocês sabem o que acontece. Mas é o seguinte, a FIFA pode punir a CBF pelo afastamento do Edinaldo, né? O Edinaldo, o presidente da CBF, pode deixar os clubes brasileiros fora do Super Mundial de Clubes. O afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, por ordem judicial, pode trazer problemas aos clubes brasileiros. A FIFA veta no seu estatuto, né, qualquer tipo de influência indevida por terceiros na gestão da Confederação Nacionais. Entre as punições previstas está a aplicação de multas e suspensão da confederação. Sendo assim, os clubes brasileiros podiam ficar impedidos de disputar a Copa do Mundo de Clubes desse ano, tá bom? Caso a entidade decida punir o Brasil, porém, entretanto, todavia, é difícil isso acontecer, já que, né,
a FIFA conta com a audiência do público brasileiro. Ou seja, já tem até ingressos vendidos. Você viu lá com o segundo ingresso mais vendido. Segundo era terceiro, mais vendido era Flamengo e Chelsea. Depois vinha o Boca Juniors na frente, tudo mais. Eram os ingressos mais vendidos. E com esse imbróglio, vale lembrar que em dezembro de 2023, quando o Edinaldo foi afastado do cargo, né, pela primeira vez, a FIFA notificou a CBF alertando o risco de sanções. Saiu agora há pouco no jornal Lance. Eu creio que não, né? Eu acho muito difícil, ainda mais depois daquela toda a divulgação, o troféu veio para cá, para Gávea, depois foram para outros estados, né, que vão dos times que vão participar, como Palmeiras, Fluminense também, Botafogo. Então acho muito difícil esse tipo de punição afastar os clubes brasileiros do Super Mundial de Clubes. Ainda mais porque vai ter a decisão agora Los Angeles e América do México para decidir quem vai entrar no grupo do Flamengo, já que agora eu esqueci o nome, o México também foi afastado, né, por questão de ser o mesmo dono do clube. E vai ter essa decisão agora no dia 30 entre Los Angeles e América do México para decidir dos dois quem vai entrar no grupo do Flamengo, tá bom? E por isso eu acho muito, muito, muito difícil que essa punição, a FIFA vá, né, acatar esse tipo de decisão, porque estragaria o Mundial. Ainda mais a torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras, do próprio Fluminense, do Botafogo, que são grandes. E ficar de fora, o prejuízo seria grande, não seria visto com bons olhos, já que é um super mundial de clubes, você tem que ter todos os clubes de todos os países, né? Todas as, vamos dizer assim, todas as áreas, né, do mundo, não só o Oriente, como o Ocidente, todas as áreas para poder se realmente caracterizar o Super Mundial de Clubes, tá bom? Ainda mais a força que os clubes brasileiros têm, né? A receita que eles geram também. A FIFA não daria esse mole. Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Em relação à escalação do Flamengo para o jogo diante do Botafogo, saiu aqui agora há pouco pelo Coluna do Fla, né? Só uma provável escalação. Lembrando que geralmente, né? Todavia, o Felipe Luiz só solta 1 hora antes do jogo. Mas já temos aqui uma base do time que vai enfrentar o Botafogo. Eu só mudaria aqui, tiraria o Bruno Henrique e colocaria o Pedro, tá bom? Até porque o Bruno Henrique a gente tá vendo claramente que não tá vivendo um bom momento desde que aconteceu esses problemas pessoais, né? Você sabe, né, que a narração, a questão de bets e tudo mais, ele teve uma queda muito drástica na relação ao rendimento. A gente vê isso claramente, né? Tava, bem dizer, perdido no último jogo agora diante da LDU. Aí a seguinte escalação: goleiro Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga, lateral direito Wesley, lateral esquerdo Alexandro. O Wesley eu fico meio em dúvida porque tanto ele como o Alexandre, né, que arrebentou nesse jogo, jogaram muito. Eu fico até com receio de colocar ele inicialmente no jogo, até pela questão do desgaste. Não sei se vão render a mesma coisa, quando ele entraria com Varela, mas decisão aqui do Felipe Luiz, tá bom? Wesley e Alexandro nas laterais, aí volantes Everton Araújo e De La Cruz. O Pulgar ainda é dúvida, muito difícil que ele vá para esse jogo diante do Botafogo, tá bom? Mas temos o Alan, né? Vamos ver como é que vai ter em relação a isso. Mas a princípio vai ser Everton Araújo e De La Cruz. Aí na ponta vai ter, no caso, o Luiz Araújo, Arrascaeta, Michael e Bruno Henrique. Esse aí é o time que vai enfrentar o Botafogo. Lembrando que o Gerson... Deixa eu só conferir aqui rapidinho, mas se não estou enganado, o Gerson foi punido no último jogo diante do Bahia, por isso está fora desse jogo. Isso mesmo, gesto suspenso, Pulgar e Alan ainda em recuperação. Infelizmente, né, que vai entrar. Infelizmente não, felizmente quem vai entrar é o Everton Araújo. A gente sabe ainda que tem aquelas dúvidas, um jovem maturação, né? Sabe também do potencial do jogador, mas a gente fica com um pouco de receio. Tá bom? Mas já não vai ter o Gerson, o Alan e o próprio Pulgar, que a princípio estão de fora. Hoje ainda é sábado, tem até amanhã, mas a princípio estão fora do jogo diante do Botafogo, por não se recuperar a tempo, tá bom? Por isso o Everton Araújo entra na vaga do Gerson, do Pulgar e do próprio Alan. Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. E lembrando que o jogo amanhã, 4 horas da tarde, Flamengo e Botafogo, mando de campo do Flamengo. E para esse jogo vamos ter também um recorde de público de todos os times, né, de todos os clubes brasileiros na temporada. Isso porque o Flamengo abriu alguns setores que não estava abrindo, né, por questão de segurança e tudo mais. Faz quase 10 anos que o Flamengo não abre esses setores, vai abrir agora dentro do Botafogo. Inclusive alguns torcedores do Flamengo vão ficar junto com os torcedores do Botafogo, né,
caso, questão do BEP, tudo mais, organizando ali as torcidas, para evitar qualquer tipo de conflito, mas vamos ter a capacidade máxima do Maracanã ao limite, né? Vamos esperar aí um grande público e também que o Flamengo consiga fazer sua parte dentro de campo, porque vale muito essa questão da liderança do brasileiro, tá bom? Lembrando que o Flamengo quer se manter, né, entre os primeiros colocados até a paralisação para a questão do Super Mundial de Clubes, por isso o Flamengo está se esforçando ao máximo de conseguir acumular o maior número de gordura possível para poder respirar um pouco, né? Quando precisar, a gente sabe que vai começar aquela competição de mata-mata, caso o Flamengo se classifique na Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores, e por isso o Flamengo tem um pouquinho de folga para poder conseguir mesclar um pouco a equipe e dar um pouco de respiro, né? Dar um pouco de tranquilidade para o elenco do Flamengo, tá bom? Lembrando que o Flamengo ainda tem o reforço do Jorginho que vai chegar e o Flamengo ainda vai ao mercado contratar mais 3 jogadores, 2 pontas e um meio campo para substituir o Arrascaída, né? Para poder revezar ali com o Arrascaída. Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Valeu.